texto completo dessa questão está na descrição desse vídeo. Ela basicamente diz o seguinte, que você tem uma caixa d'água que é abastecida por duas bombas. Ele diz que quando uma das bombas fica ligada durante 1/3 do tempo que a outra bomba leva para encher a caixa d'água, vai sair dessa bomba um determinado volume de água. Pronto, ele vai e fecha. Aí ele pega a outra bomba e liga ela 1/3 do tempo que a primeira bomba leva para encher a caixa d'água. Passou esse tempo, ele desliga. Ele percebe que nessa situação as duas juntas derramaram nessa caixa d'água 5/6 do volume da caixa d'água. Aí ele faz uma pergunta. Sabendo que as duas juntas levam 2 horas e meia para encher essa caixa d'água desde o momento que ela está vazia, quanto tempo a bomba de maior vazão sozinha leva para encher essa caixa d'água? Então, essa questão ela tem muito mais uma questão de uma habilidade algébrica. É uma situação que o aluno tem que montar uma equação. Então, como montar? Então, para isso é importante que ele entenda bem a relação entre essas grandezas, vazão, volume e tempo. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês o que é a vazão de uma bomba, de uma caixa d'água, o que você vai me responder? Você vai me responder que é a razão entre o volume de água que sai da caixa d'água ou da torneira pelo tempo que leva para esse volume sair. Isso é vazão. Então é óbvio que se eu te perguntasse quanto de água saiu de uma torneira, você simplesmente vai pegar a vazão dessa torneira e multiplicar pelo tempo de funcionamento dessa torneira. Eu estou trabalhando com a mesma expressão, o valor está dividindo, passou para lá multiplicando. E se eu te perguntasse quanto tempo uma determinada torneira leva para encher uma caixa d'água? Muito simples. Para você responder essa pergunta, você vai pegar o volume da caixa d'água e vai dividir pela vazão da torneira em questão. Então, se você pegar o volume da caixa e dividir pela vazão da torneira que foi ligada, você vai achar o tempo que leva para essa caixa d'água encher. Só isso. Cara, são coisinhas simples e elementares que vai fazer com que a gente consiga resolver uma questão de uma forma muito mais rápida e muito mais simples. E que você tenha controle do que está ocorrendo na questão. Então, por exemplo, nessa questão, o que ele disse? Cara, ele disse que pegou a primeira bomba, vamos supor que a vazão dessa bomba seja V1. E ela ficou funcionando durante exatamente 1/3 do tempo que a outra bomba leva para encher a caixa d'água. O que é tempo? É volume sobre vazão. Então, se eu quero descobrir quanto tempo a outra bomba levou para encher a caixa d'água, eu pego o volume da caixa e divido pela vazão dessa outra bomba que eu vou chamar V2. Só que ela não ficou funcionando esse tempo todo, ela ficou funcionando apenas durante 1/3 desse tempo. Só isso. Já a outra bomba de vazão V2, ela ficou funcionando durante quanto tempo? 1/3 do tempo em que a primeira bomba leva para encher a caixa d'água. Como é que eu acho para encontrar o tempo que uma bomba leva para encher a caixa d'água? Eu pego o volume da caixa d'água, que é V, e divido pela vazão dela. Como a gente está falando do tempo que a primeira bomba leva, eu vou dividir pela vazão da primeira. Só que aqui é o tempo que a primeira leva. Ela não ficou ligada o tempo todo, ela só ficou ligada 1/3 desse tempo. Ele disse que as duas juntas, quando eu juntar a quantidade de água que a primeira derramou nessa caixa d'água naquele tempo, e a quantidade de água que a segunda derramou na caixa d'água nesse tempo, diz que isso foi suficiente para essa caixa d'água atingir 5/6 da sua capacidade. 5/6 do seu volume, que eu estou chamando de V. Pronto. Essa é a dificuldade que o aluno tem de montar essa expressão. Você percebe que nessa expressão eu posso cancelar os volumes da caixa d'água? Posso. E posso pegar esses 3, cancelar com esses 6 e aqui você colocar o número 2. Sendo assim, como é que ficou a nossa expressão? Cara, a nossa expressão ficou só V1 sobre V2.
que é a vazão da primeira dividido pela vazão da segunda, mais V2 sobre V1, que é a vazão da segunda dividido pela vazão da primeira, igual a 5 meios. Só isso. Está montada aí a nossa primeira expressão. E aí, cara, uma habilidade que você pode fazer aí para resolver esse problema. Eu posso pegar V1 sobre V2 e chamar, por exemplo, de X. E é lógico que se V1 sobre V2 é X, V2 sobre V1 é o inverso de X, ou seja, é 1 sobre X. Então, se você faz isso, você vai montar uma equação somente com a variável X. E o que essa variável X representa? Essa variável X representa exatamente a razão entre a vazão da primeira bomba e a vazão da segunda bomba, que eu estou chamando de X. Lembrando que a questão quer saber quanto tempo a bomba de maior vazão leva para encher a caixa d'água. E aí eu vou fazer o seguinte, qual é a bomba de maior vazão? Cara, pode ser tanto V1 como V2, é indiferente. Ele quer saber o tempo que a bomba de maior vazão enche a caixa d'água. Ele não quer saber qual é a bomba que tem maior vazão, até mesmo não dá para identificar. Agora, se uma tem maior vazão, a outra vai ter menor vazão. Então, se eu afirmar que a bomba 1 tem maior vazão, é porque eu estou dizendo que V1 é maior que V2. E se V1 é maior do que V2, eu estou dizendo para vocês indiretamente que meu X ele é maior do que 1. É como se eu estivesse dizendo isso, já que eu estou admitindo nessa hipótese que a bomba 1 tem maior vazão do que a bomba 2. Então, fazendo a substituição lá, naquela expressão, o que nós vamos encontrar? Então, vamos lá. Onde tem V1 sobre V2, o que eu vou colocar? Eu vou colocar X. Então, fazendo essa substituição, está aqui, X mais... Professor, e onde tem V2 sobre V1? Cara, isso é o inverso da primeira. Então, eu vou colocar exatamente o inverso de X, 1 sobre X. E eu sei que essa soma tem que dar exatamente 5 meios. Está aí, 5 meios. Eu vou multiplicar os dois membros dessa igualdade por 2x. Se eu multiplicar os dois membros por 2x, aqui vai ficar 2x ao quadrado, aqui vai ficar 2, e aqui vai ficar exatamente 5x. Então, você observa nessas circunstâncias que nós obtemos uma equaçãozinha do segundo grau. Então, ficou 2x2 menos 5x mais 2 igual a 0. Se eu for resolver a equação do segundo grau, eu vou encontrar duas raízes. As raízes que eu vou encontrar vão ser x igual a 2 e x igual a 1 meio. Lembrando que eu admiti que meu x ele era o quê? Maior do que 1. Então, meu x vale 2. Isso quer dizer que quando eu pego a vazão da primeira bomba e divido pela vazão da segunda bomba, o resultado dessa divisão é 2. É como se eu estivesse garantindo para vocês que a primeira bomba tem o dobro da vazão da segunda bomba. E quando eu passei isso, eu passei uma informação para vocês. Eu estou dizendo que a primeira bomba, ela enche essa caixa d'água 2 vezes mais rápido do que a segunda. Ora, se essa primeira bomba, ela enche a caixa d'água 2 vezes mais rápido do que a segunda, isso quer dizer que essa primeira bomba, que é a de maior vazão, se ela encher essa caixa d'água em um tempo t, é óbvio que a segunda, por ser 2 vezes mais lenta, vai levar o dobro desse tempo para poder encher a caixa d'água. Então é óbvio que a segunda vai encher essa caixa d'água em um tempo 2t. Só isso. Aí o que foi que ele disse? Ele disse que as duas juntas levam exatamente quanto tempo para encher essa caixa d'água? Diz que leva 2 horas e meia. Então vamos pensar comigo. Se as duas juntas levam 2 horas e meia, é como se eu estivesse dizendo que as duas juntas, eu estivesse somando a vazão da primeira com a vazão da segunda. E estivesse obtendo uma terceira vazão. Eu estivesse obtendo uma super bomba. Em que essa super bomba sai todo o volume da caixa, quer ver, durante quanto tempo? Durante 2 horas e meia. É como se eu estivesse afirmando isso para vocês. Qual é a vazão da primeira bomba? A vazão da primeira bomba é o volume de água que sai dela. Vamos supor, qual é o volume de água que sai dela? O volume da caixa. Qual é o volume da caixa? V. E dessa primeira bomba, V sai em quanto tempo? Sai no tempo T.
A segunda bomba, qual é o volume, qual é a vazão dela? A vazão dessa segunda bomba é o volume de água que sai dela e o tempo que leva para sair. Qual o volume de água que sai dela? Volume da caixa. Para sair o volume da caixa, leva quanto tempo? 2T. E isso daqui tem que dar a vazão resultante. Ou seja, eu sei que as duas juntas é como se saísse dela o volume da caixa, mas em quanto tempo? Em 2 horas e meia. Eu percebo que eu posso, com toda tranquilidade, cancelar esses volumes. E posso, para não ficar aqui 2,5, eu posso multiplicar aqui por 2, aqui por 2, porque se eu pegar esse 2,5 e multiplicar por 2, vira 5, e lá em cima fica 2. Então, fazendo isso, como é que ficou a nossa expressão? A nossa expressão ficou 1 sobre t, mais 1 sobre 2t, igual a 2 sobre 5. Você pode multiplicar os dois membros dessa igualdade pelo MMC. O MMC seria 10t. Se eu pegar 1 sobre t e multiplicar por 10t, fica 10. Então, eu coloco 10 aqui. Se eu pegar 10t e multiplicar por 1 sobre 2t, cancelo o t. O 10 por 2 fica 5. Então, boto 5 aqui. E se eu pegar o 2 quinto e multiplicar por 10t, o 10 divide por 5 fica 2. 2 vezes 2t fica 4t. Então, eu cheguei à conclusão que o t é exatamente igual a 15 sobre 4. Lembrando que quem é t? T é o tempo que leva para encher a caixa d'água a bomba de maior vazão, que é a bomba V1, a bomba que tem vazão V1. 15 sobre 4 vai dar exatamente 3, como o tempo aqui está em hora, 3,75 horas. Professor, o que é 3,75 horas? Cara, 3,75 horas é como se fosse 3 horas, mais 75% de uma hora. Uma hora tem 60 minutos. 75% de 60 minutos é 45 minutos. Então, a bomba de maior vazão, para encher essa caixa d'água sozinha, leva exatamente 3 horas e 45 minutos. Até mais, até a próxima questão.